O cenário que a gente tem enxergado no mercado é que muita gente, pessoas físicas e jurídicas, estão adotando com uma velocidade grande o uso de IA, generativa ou não, e aplicando isso nos negócios. É evidente que a adoção de IA ela vai trazer um ganho de performance, ela vai trazer um ganho de qualidade, mas nós, como responsáveis por cibersegurança, identificamos que existe um risco grande nisso aí, porque a gente está manipulando dados, fazendo uma série de coisas, botando essas IAs, muitas das vezes, voltada para a internet, para atender aos nossos clientes, aos usuários da nossa empresa, e existe uma série de riscos associados com relação a isso. Então, nosso papel como fornecedores de tecnologia é trazer essa mensagem ao mercado, falar um pouco de forma geral, né, do que a gente enxerga como sendo cibersegurança dentro de um ciclo de adoção de IA e entrar um pouco mais a fundo no que a gente efetivamente consegue ajudar. Então, esse é o nosso papel. E me apresentando, eu sou o Tony Gomes, eu sou CEO da Contacta. Estou aqui em parceria com o Douglas Cristóvão, que é especialista em segurança de IA da Checkpoint, e nós vamos trazer um pouco desse tipo de problema-solução que eu introduzi. Eu vou começar falando de forma genérica, ou seja, dentro de um ciclo de adoção de IA, quais são as proteções e preocupações que nós devemos ter para ter uma jornada tranquila, uma jornada segura, uma jornada que vai trazer o retorno de investimento para as nossas empresas. E o Douglas depois vai entrar mais a fundo na parte tecnológica, evidentemente sem entrar nos bits e bytes, não é o objeto aqui, para conscientizar do que já é possível ser feito e qual é o nível de maturidade que a gente consegue alcançar dentro de adoção de cibersegurança no ciclo de adoção de IA. Então é isso. Douglas, seja bem-vindo, meu amigo. Vamos começar? Muito obrigado, Tony. Vamos lá. Beleza. Então, basicamente, eu vou começar pelo seguinte. Então, qual é a minha parte aqui dentro deste webinar? Eu vou falar sobre os problemas iniciais que o mercado já tem apontado. Vou falar das 6 etapas de segurança dentro da curva de adoção de IA generativa. Vou falar de modelos de segurança e vou falar do conceito Human in the Loop. Já antecipando alguma coisa que eu falarei, a nossa conclusão é que o ser humano ainda é muito necessário dentro desse processo e que o conjunto de tecnologia e ser humano é o que traz o melhor resultado. É assim que eu fecharei no último slide. Então, entrando nos problemas iniciais, basicamente eles se dividem em 5 categorias. Fluxos diferentes do passado, nós estávamos acostumados a tratar a cibersegurança de uma maneira e com a adoção do uso de IA generativa, a maneira mudou. Os pontos, os controles, os lugares que a gente implementava são diferentes agora. Então, isso é um problema. O segundo é que ainda não existe uma console centralizada para endereçar todos os problemas que abrangem esse ciclo. A gente já está avançado nesse ponto, mas, diferentemente do ambiente corporativo convencional, no qual nós já possuímos até hoje, soluções que, através de uma única console, a gente consegue enxergar todo o ambiente e implementar cyber. Então, esse cenário mudou um pouco, isso traz dificuldade. O que a gente chama de dívida de segurança de dados. Então, a IA, ela trata e aprende com dados. E a gente já tinha uma massa de dados que ela não tinha sido ainda 100% verificada, auditada, tagueada, organizada. E isso é um problema porque a gente está ensinando a IA com dados que tinham problemas, né? Então, isso continua sendo um problema. Governança, assim como a questão do controle centralizado, também se tornou uma tarefa mais difícil, né? Quando a gente pensa em governança de IA, manter com que tudo esteja se comportando de acordo com as regras que a gente definiu, que a gente está tendo, nós temos os logs corretos para trabalhar, que nós temos os feedbacks corretos para trabalhar, que nós podemos confiar nos dados que estamos recebendo como resposta e etc. Então, existem alguns frameworks nesse ponto que eu vou explorar mais na frente. E o feedback contínuo.
A IA ela aprende com o resultado dela mesma, então existe um feedback que faz parte natural do processo. Você ensina, ela gera alguma coisa, ela aprende com o que gerou, e a gente audita e continua esse ciclo eternamente. Então, uma revisão e auditoria dentro desses ciclos de feedback também é necessária para a gente detectar o mais cedo possível se algo saiu dos parâmetros aceitáveis dentro do que foi determinado pela governança e compliance, e evitar que a IA aprenda com esse parâmetro errado e gere um loop, uma espiral negativa de problemas.